o negócio é o seguinte, e o pastor Oséias, hein? Né, vamos falar com ele agora, é isso, ô, meu caro Guilherme Semati? Isso, tá na linha, Milton. Como é que vai, seu Oséias? É o Milton Neves, muito bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia a todos aí da Band. Eu quero explicar, o Oséias é o marido da Sandra, né, que está no céu, filha do Pelé, e eu queria saber dos netos, né, como é que estão os meninos, porque eu estou na expectativa de aparecer um Pelé de novo aí, mas é meio difícil, viu? Muito difícil, Milton. Muito difícil. Eu acho que não vai existir mais não, viu? Não vai acho mesmo. Que Deus escolheu ele para ser o rei do futebol e eu acho que não tem outro não. E os meninos, os netos do Pelé, filhos da sua esposa Sandra, que está no céu, qual a idade deles? E queria saber se eles estão jogando bola, porque eu tive o prazer um dia em Curitiba de apresentar os dois meninos ao Pelé, quando fomos lá inaugurar uma ala do hospital Pequeno Príncipe, e uma ala só para crianças carentes com câncer. Verdade. E aí lá no saguão do hotel, eu estava lá com o senhor e também com os dois meninos, então o Pelé veio, 1000 pessoas em roda dele, mas apresentei os moleques. Eu quero saber como é que eles estão, por favor, pastor. Eles estão bem, graças a Deus, Milton. O Otávio, que é o mais velho, ele jogou no São Paulo, jogou no Cruzeiro, foi campeão pelo Cruzeiro com 17 anos. Mas aí ele rompeu o tendão, aí rompeu 2 vezes, teve que parar, os dois pararam com o futebol. Hoje o Otávio, graças a Deus, está bem, ele faz direito, né, está com 22 anos, e o Gabriel, com 20, faz jornalismo e é teu fã. Opa! Quer dizer que são os dois, né? Não houve um terceiro filho dela, não, né? Com o senhor? Não, só nós, só os dois mesmo. Faz 17 anos que Deus levou a Sandra, foi muito difícil para nós, mas Deus, ele foi muito bom com a gente, cuidou muito bem dos meninos e de nós também. Eu sou pastor, Milton, eu milito numa área que poucos militam. Hoje eu cuido de casas de recuperação, de dependentes químicos, e é um trabalho social que eu faço isso com a minha família, com meus 2 filhos e minha atual esposa, que eu casei novamente. Perfeito. E a Sandra morreu vítima de câncer. Foi. E eu sei como, infelizmente, milhares de pessoas sabem o que é perder alguém querido, uma pessoa querida vítima de câncer. Estou de luto há 1 ano e meio por causa disso. E vou eu vou ficar assim até meu último dia. Escuta, eu queria falar com o senhor, porque outro dia a gente entrevistou aqui o Vicente Cassione, grande advogado da Baixada, e eu também dei uma versão que o Pelé me deu nesse jatinho que a gente foi de Pilatos, São Paulo a Curitiba, emprestado esse avião moderníssimo, né? Porque o Pilatos é o único monomotor do mundo que jamais caiu, né? E monomotor, hein? E ali o Pelé contou a versão dele sobre a Sandra, eu contei isso no ar, o Vicente Cassione também deu algumas informações, e nada mais justo que o senhor fique à vontade para dizer o seu lado, porque o senhor não gostou da história, né? Porque foi meias verdades, né? E as meias verdades, ela fica no ar e não é legal. Principalmente para uma pessoa que já não está entre nós e não pode se defender. Na verdade, Milton, o Cassione, o Vicente Cassione, que por sinal saiu candidato 4 vezes lá a prefeito de Santos, e as 4 ele perdeu, e ele confessou aí que ele teve um cabo eleitoral muito bom, que é o rei do futebol, Pelé, que subiu os morros com ele, que ele é compadre do Pelé. Mas ele não falou toda a verdade. A verdade foi o seguinte, ele estava andando pelas cidades ali em Santos, pelos bairros, e muita gente comentava, poxa, e a Sandra? Pelé não vai assumir e tal. Aí o que aconteceu? Quem chamou aquela mídia toda, e está no livro da Sandra, não foi eu que estou falando, está no livro dela, na página 65, ela contando desse suposto encontro que teria. E o que foi combinado ali? Pelo pessoal do Cassione, que seria uma entrevista, dizer que está tudo bem, porque politicamente ia render muito bem para o lado dele. Isso está no livro da Sandra, não sou eu que estou falando. Então ele falou só meias verdades. E o santista, ele não aprovou as meias verdades do Cassione, tanto é que ele saiu 4 vezes candidato, e tendo um cabo eleitoral como o Pelé, até eu ganharia a eleição. E ele foi muito ruim e perdeu as eleições. E essa fala dele aí não é verdadeira. Está no livro da Sandra. É só pegar o livro dela, a biografia dela lá, está na página 65. E com relação, Milton, a pedir dinheiro,
Eu, graças a Deus, eu sou trabalhador, eu nunca pedi dinheiro ao seu Edson do Nascimento. Quando eu conheci a Sandra já era reconhecida pelo Pelé através da justiça, e nós nos casamos, e eu nunca fui no seu Edson pedir dinheiro, nem eu nem a Sandra. Agora, eu imagino que no processo também caminhando, a Sandra também nunca fez isso. A Sandra foi criada por uma empregada doméstica, uma lutadora, guerreira, uma mulher de fibra, que criou a Sandra sozinha, sem o Pelé nunca ter dado um copo de água para a Sandra. Então, não é por causa dessa situação que o Pelé não assumiu a Sandra, que a gente vai brigar agora e achar um culpado para tudo isso. Eu acho que a gente tem que colocar uma pedra sobre essa situação. Deus já levou a Sandra. Isso machuca muito meus filhos quando fala essas inverdades, essas mentiras, e machuca a gente. Imagine falar de alguém que já não está entre a gente. Os seus ouvintes, Milton, é muito inteligente. Os ouvintes da Bandeirante é muito inteligente e eles conhecem essa situação. Eu acho que não tem mais nem o que falar sobre isso. Pois não. Oséias, a pergunta é inevitável. E como é que está a situação? O Pelé paga alguma coisa para os meninos? Quanto é que paga? Por favor. Já faz mais de 7 anos atrás, o senhor foi o causador de nos ajudar a apresentar os meninos para o Pelé. Eu sempre corri atrás dessa situação. Porque quando eu vi que a Sandra faleceu, eu falei, eu acho que o Pelé agora vai rever essa situação e quem sabe ter uma aproximação com os meninos. E eu estava morando em Curitiba, e eu fui até o hotel onde vocês estavam, e eu fui até o senhor e falei, Milton, os meninos gostariam de conhecer o vô. Tem como o senhor apresentar eles? E aí o senhor que apresentou ele para eles, essa situação. E ficou de depois o seu Edson, o pessoal entrar em contato com os meninos. Eu falei com a secretária do Pelé, ela falou que, olha, o seu Edson ele não quer aproximação, ele não está legal com essa situação e tal. Aí os meninos chegaram para mim, poxa pai, mas não tem jeito mesmo da gente ter um relacionamento. Eu falei, meu filho, isso não depende de mim nem de vocês. Depende do rei, ele que pode resolver isso. E liguei várias vezes, não teve essa aproximação. Aí eu entrei com ação de pensão alimentícia para os meninos, para eles terem uma condição melhor, como qualquer neto, sabe, o Milton? Que não é natural. Eu não sei como que é o nome do pai do senhor Milton. Meu pai era Milton Neves, e eu sou Milton Neves filho, e meu terceiro filho é Milton Neves Neto. Milton que Neves lindo. Neto. E o senhor não escolheu o Milton para ser seu pai. Eu não escolhi o nome do meu pai. Ninguém escolheu, muito menos o neto. Então essa aproximação não conseguia acontecer. Aí eu entrei realmente com a pensão alimentícia. A justiça deu causa de ganho para nós, para os meninos. Os meninos recebem até hoje, paga a faculdade, plano de saúde, todo mês. Faz 7 anos isso. Então o senhor já respondeu. Quer dizer que o Pelé continua pagando, né? Porque foi uma decisão judicial. Faz 7 anos que ele faz isso. Desde quando nós entramos na ação e a justiça deu favorável aos meninos. Então, que bom. Agora, o ouvinte quer saber até detalhe, né? Quer dizer, quanto é por mês? Milton, 3 salários mínimos e meio para cada um dos meninos. Agora, uma coisa que sempre os meninos oraram e torceram para acontecer foi a aproximação naturalmente. E nós achávamos que isso ia acontecer quando a Sandra faleceu. Mas, lamentavelmente, não aconteceu. Eu nunca fui a pessoa que atrapalhou o encontro da Sandra com o Pelé. Quando eu conheci a Sandra, ela já era filha, já tinha o nome Arantes do Nascimento. Então, eu só não entendo por que uns Cassiones da vida se levanta, pessoas que a gente nem vê mais falar no nome dele, já é um idoso, perdeu a esposa também, aí ele chegar e falar da Sandra dessa forma que ele falou, não há essa necessidade. Eu acho que nenhum filho deve ser abandonado, e muito menos os netos. Os seus telespectadores aí, os seus ouvintes, são inteligentes e conhecem essa história, Milton. Eu acho que não tem culpado nisso aí. Deus sabe de todas as coisas. Oséias, é uma curiosidade aqui. Eu tive a honra de apresentar os 2 meninos seus, da Sandra, ao avô Pelé, lá em Curitiba.
E eu queria saber o seguinte, foi a única vez que o Pelé viu os dois moleques? Lamentavelmente, sim. A primeira vez que o seu Edson agora se internou, e a gente tinha orado por ele, queremos a recuperação dele, e que Deus dê muita vida longa ao rei. Quando ele se internou a primeira vez, o Otávio, meu filho, ele ligou para a Lúcia. E graças a Deus, a Lúcia tem um bom relacionamento com os meninos. Se falam muito, sabe? E no aniversário, Natal, Ano Novo, e pediu essa aproximação para ver ele, lá orar por ele, queria levar um presente, uma Bíblia para ele. Mas, lamentavelmente, não aconteceu. A gente não entende. Certo. É a Sandra, a Lúcia, né? Maria Lúcia, Lucinha. Irmã do Pelé. Eu sei, eu tenho entrevistado muito ela, é uma doçura de pessoa. Demais. A dona Celeste Arantes Nascimento, pela idade e tal, por volta de 100 anos, ela está com Alzheimer, mas a Lucinha é realmente uma doçura. Só semeia a paz, né? Antes da Sandra falecer, uns 2 meses antes, a Sandra foi lá, conversou com a Lúcia, com alguns parentes que estavam lá. A família toda é maravilhosa. Não tenho o que falar dessa família. Eu só não entendo essa situação, assim como todo ouvinte Deus não entende. Só Deus que pode, né, no futuro, mostrar para nós o que aconteceu. Olha, eu sempre digo aqui que, para mim, os dois maiores brasileiros da história são Pelé e Silvio Santos. Eu concordo. É só Dona Celeste que gosta mais do Pelé do que eu, entendeu? Mas a paixão da minha vida chama-se Pelé Futebol Clube. Esse homem mudou minha história, mudou minha vida. Começou com o Pagão, mas depois Gilmar Lima, Mauridal, Zito Calveda, Robin Galvo Coutinho, Pelé Pepe. Agora, toda vez que surge essa informação, esse papo, Sandra Pelé, Pelé Sandra, muita gente crucificando o Pelé, aí o lado da injustiça, porque o lado da justiça já está tudo resolvido, o senhor explicou muito bem, e o ouvinte da Bandeirantes talvez não soubesse, como eu também não sabia, que ele paga até hoje e tal, e pouco, hein? E me diga uma coisa, a injustiça com o Pelé é quando nas redes sociais surge essa informação, qualquer aniversário do Pelé, milésimo gol do Pelé e tal. Mas ele envenenou, eu uso até essa verba, ele envenenou a Sandra. Tem gente que escreveu até, vou contar para o senhor, porque eu já comentei isso no ar. O Pelé foi de madrugada lá no hospital, onde a Sandra estava internada, e levou, disfarçado, né? Entendeu? E ele entrou lá no quarto, sorrateiramente, e injetou uma injeção com sangue com câncer para matar ela. Quer dizer, olha, é claro, quer dizer, o Pelé não tem jeito de disfarçar. Se ele botar uma burca, todo mundo sabe que é o Pelé. Pelé é uma figura conhecida no mundo inteiro, uma figura maravilhosa e tal. Então tem também esse lado da injustiça. O povo fala muita bobagem sobre o Pelé. Olha só o que aconteceu. Eu fiquei na UTI com a Sandra o tempo todo. Eu saía e entrava, né? A gente ali o tempo todo ali naquela expectativa dela melhorar. E uma das vezes que eu entrei, isso eram às 7 horas da noite, mais ou menos, 15 para as 7, era antes das 7 horas que eu tinha que sair. E aí eu tirei aquela máscara, né, do rosto dela. Eu falei, meu amor, o que você quer? O que você precisa que você queira que eu faça? Aí ela falou o nome do pai. Eu falei, pai. Ela falou, pai. Eu falei, Sandra, ele está aqui em Santos, eu vou lá agora. Milton Neves, foi a única vez que eu fui na casa da Dona Lúcia. Eu fui lá na casa da Dona Lúcia, no Canal 7. A Dona Lúcia me atendeu muito bem. Eu falei, Dona Lúcia, eu estava muito emocionado. Eu falei, Dona Lúcia, o último desejo dela, ela está muito mal, não tem como voltar mais, era ver o pai. Não tem como a senhora falar com o Edson, aí, com o Pelé, e ele ir lá visitar a filha dele. Não vai ter imprensa, não tem ninguém lá à noite. E a Dona Lúcia falando, eu vou falar com ele. Aí, lamentavelmente, não aconteceu. E no outro dia ela veio a falecer. Triste demais. Foi muito triste. Olha, Oséias, completando, ela, quando faleceu, ela era a vereadora de Santos ainda? Era vereadora de Santos. A Sandra só entrou na vida pública porque quando se tornou público essa situação do seu Edson com ela, do Pelé, muitos filhos iam procurar a Sandra, até o filho do Roberto Carlos procurou ela. Eu falei, Sandra, só tem um jeito de você melhorar essa situação, porque o DNA é muito caro, na época era muito caro. Ou tinha que passar por aquele constrangimento de ir lá no Ratinho, ou pagar muito caro pelo DNA. A Sandra
saiu candidata a vereadora, fez a lei do DNA gratuito, que hoje existe em Santos. Ela pegou essa lei, levou lá para Brasília, na época era o Fernando Henrique Cardoso, presidente. Ela deu para um deputado lá, ele apresentou, a Sandra ficou lá um tempo, ajudando, podendo assinatura para que fosse aprovado. E hoje o DNA é gratuito no Brasil inteiro, graças a Sandra. Ela, como vereadora em Santos, ela só entrou para isso. Isso eu não sabia, não. Importante mais o senhor ter falado isso. Essa lei do DNA gratuito, ela é no Brasil inteiro. Hoje, por exemplo, se uma pessoa vai registrar um filho lá, uma mãe, digamos que o filho é de um famoso ou de qualquer desconhecido, que a gente não escolhe pai. Na hora ali começa a investigação de paternidade dentro do cartório, quando registra lá. Quem que é o suposto pai? Fulano de tal. Aí ali começa um processo e lá na frente é feito o DNA. Isso graças a Deus e a lei da Sandra, no Brasil inteiro. E olha, isso eu nunca vi em lugar nenhum. O senhor está dando uma informação que eu tenho certeza que boa parte, ou quase todos os ouvintes da Bandeirantes não sabiam disso, não. Então, parabéns para ela lá no céu. Que, lamentavelmente, as pessoas só ficam nessa mesma coisinha de falar isso, da filha, do pai que não assumiu. Mas eu vejo o seguinte, o Milton Neves, Deus sabe de todas as coisas. A Sandra foi uma mulher sensacional. Eu perdi uma esposa, uma mãe dos meus filhos, que até hoje é difícil, né? Mesmo eu casado, mas eu tenho certeza que ela está num bom lugar, assim como a sua esposa, a esposa do Cassione. E um dia, nós também estaremos lá. Então eu torço para que essa situação... Meus filhos amam o Pelé. Meus filhos amam. Eu tenho certeza que se tiver uma oportunidade dele se ver de novo, vai ser muito bom para os meninos. Você nunca vai ver uma matéria, o Milton, os meus filhos, ou eu, ou qualquer um da família falando mal do seu Edson. A gente fala dos fatos. Agora, falando mal, não, nunca. Agora, a pergunta aqui também do nosso Laércio Benco, que é advogado, ela, quando faleceu, então, estava em plena condição de vereadora de Santos. Isso, a pergunta é por bem dos moleques dos seus filhos e os filhos dela. A condição dela, financeiramente, salário e tal, de vereadora, isso aí passou para os moleques, não? Não. Na realidade, passou, foi uma pensão, né? É uma pensão que eles têm, dela como vereadora, que também é de 2 salários mínimos para cada um. Isso eles têm, que é natural isso, né? Eu sou funcionário público, doutor Milton, há mais de 32 anos. Eu falta 2 anos para me aposentar. E, graças a Deus, nós tivemos sempre uma vida razoável, né? Eu sou concursado, não sou eu fiz um concurso há 32 anos, passei e trabalho até hoje. Eu sou funcionário do Estado. E, graças a Deus, nós temos uma vida estabilizada. Mas hoje, o Milton, a gente faz um trabalho social, eu comecei esse trabalho com a Sandra, de catar drogados, alcoólatras, pessoas de rua, a gente pega pessoas da Cracolândia, já se passou pela Casa de Recuperação mais de 10 mil vidas, e a gente faz esse trabalho. E quem que ajuda nesse trabalho? Essas pensões, como você falou aí, dos meninos, o próprio Edson tem, de tabela, ele acaba ajudando também, que uma boa parte vai para esse trabalho, e a gente faz esse trabalho na Baixada Santista em Itaém. É um trabalho lindo. Você vê um homem depois transformado, onde a família nem acreditava mais que aquele homem poderia voltar à sociedade. E é isso que nós fazemos. Poxa vida, parabéns, viu? Não sabia disso, mas principalmente a lei Sandra, a lei da Sandra, isso aí tem que ser muito divulgado, como estamos fazendo agora. A lei do DNA gratuito. Então explique, para terminar, explique o que aconteceu, quanto custa, passou a não custar nada, explique a lei da Sandra. Olha só, quando a Sandra ela precisou fazer o DNA para provar que era filha do seu Edson Arantes, era muito caro, né? E depois que ela conseguiu, na justiça, o reconhecimento, muitas pessoas foram atrás dela. Por exemplo, muitos filhos de cantores, de artistas, e ela não sabia como fazer, porque o DNA na época era R$9.000, R$10.000, chegou a 15 mil, dependendo do laboratório. Aí, na época, meu irmão era deputado federal, José Filinto. Eu falei, o Filinto falou, só tem um jeito dela fazer. Ela
transformar uma vereadora, uma deputada e fazer essa lei do DNA gratuito. E ela fez essa lei hoje, ela está em vigor no Brasil inteiro. Inclusive, ela deu para um deputado da Bahia, eu acho que ele nem mais é deputado, mas foi aprovado, o Fernando Henrique sancionou essa lei, e hoje o DNA gratuito é para todos. Né? Quem quiser fazer o DNA pode fazer pela justiça gratuita. Uma outra coisa interessante, que muitas pessoas sofriam, porque a rejeição, Milton, é a pior coisa do mundo. Só quem sabe disso é quem já foi rejeitado por alguém. E quando é as pessoas mais próximas, dói mais ainda. Então, a Sandra criou um outro projeto, que era o auxílio psicológico. Toda pessoa que vai passar por um processo desse, ela tem direito a alguém para auxiliar ela, né? Para poder, auxílio psicológico. A psicologia, alguém vai mandar alguém ali para cuidar dessa pessoa. Foi um trabalho muito bonito da parte dela. E ela não queria mais saber de política, depois que ela aprovou esse projeto, que foi no segundo mandato. E ela tirou uma licença, né, por causa da doença, e lamentavelmente, com 42 anos, cheio de saúde, um atleta, viu, Milton? Corria na praia, andava de bicicleta, ela quase me matava correndo atrás dela. E Deus resolveu recolher ela. O senhor é muito claro, né? Eu nunca tinha ouvido você não, assim, no ar, entendeu? Mas essa lei da Sandra já estamos divulgando e vamos divulgar mais ainda, porque isso aí é muito importante, beneficiando milhares e milhares e milhares de pessoas. Parabéns para ela lá no céu. Amém. Oséias, foi um prazer falar com você, você deu a sua versão, entendeu? Eu sou o Pelé Futebol Clube até morrer, mas nós temos que analisar em todos os aspectos. Querido Pelé, maravilhoso Pelé, quero o bem dos teus meninos. Eu não sabia que o Pelé só viu os dois meninos quando eu os apresentei ao rei no hotel no centro lá de Curitiba. Um minuto eu queria falar sobre isso. Milton, aquele dia eu estava morando em Curitiba porque não tinha mais ambiente para a gente ficar em Santos, sabe? O pessoal toda hora perguntando os meninos. E daí o mais novo chegava, pai, a mãe não vai voltar mesmo e tal. Então eu fiquei muito mal ali, fui para Curitiba. Aí o Gabriel, o mais novo, passou mal. Aí nós fomos lá no Pequeno Príncipe. Chegamos lá, tinha uma faixa. O Gabriel pegou e estava com febre. Ele leu Pelé, Restaurante de Nascimento, estará aqui inaugurando uma sala, tal. O menino leu e ficou bom na hora. Ele falou, pai, o povo vai estar aqui. Eu falei, não, então vamos dar um jeito de ver ele. Aí o Álvaro Dias, que é amigo, fiquei sabendo através do Álvaro, onde queria estar no hotel. Aí eu fui para lá, nós ficamos ali, Milton, mais ou menos umas 3 horas até o senhor descer. Quando eu vi o senhor, eu falei, a oportunidade é agora. E os meninos conhecer. Aí o senhor fez essa gentileza que marcou, né, os meninos. E os meninos têm uma boa lembrança até hoje. E eu tava com o braço quebrado, nunca vou esquecer disso. Com seu filho, eu lembro. Milton Neves Neto, meu filho mais novo. Oséias, muito bem, viu? Gostei muito de ouvir você, muito claro. Mas o que eu mais gostei mesmo foi o fato dela, porque muita gente falou, né? Porque ganhou, não tem condição de ser vereadora, ganhou porque ficou famosa, por causa do Pelé, por causa desse imbróglio todo. Mas não, essa lei Sandra aí precisa ser muito divulgada, porque ajuda muita gente. Ajuda. Como é que o senhor falou? Era guerreira, Milton. Guerreira igual o Pelé. Igual o senhor falou aí, que ou pagava ou então ia no ratinho. Passar aquele constrangimento lá. Na época era assim. Então tá bom. Olha, um abraço, Zé. Muito obrigado. Dê um abraço para os moleques aí. Que pena, não sabia. Um abraço, senhor. E eu não sabia que eles jogaram lá no Cruzeiro. Um deles jogou no Cruzeiro. Mas foi campeão por lá. Teve um problema no tornozelo. Mas Deus, não adianta. É muita cobrança. Ser parente do rei para jogar bola não é fácil, não. E escuta, e vocês moram os três onde? Nós estamos hoje em São Paulo, né? Eu moro de segunda a quinta em Curitiba, que eu sou funcionário público lá. E meus filhos ficam aqui em São Paulo. O mais velho fica em Santos, trabalha na prefeitura de Santos e faz direito lá. Então eu tenho residência hoje em Curitiba e em São Paulo. E você casou de novo? Casei novamente. É pastora também, cuida da casa de recuperação feminina e eu cuido da masculina. Hoje nós temos lá 102 internos. Graças a Deus, Milton Neves, sem cobrar nada. Antes de acabar o arroz, chega o arroz. Antes de acabar o feijão, chega o feijão.
é milagres que acontecem lá naquela casa de recuperação. Viramos uma referência ali em Itanhaém, na Baixada Santista. Itanhaém, querida Itanhaém, sou cidadão de lá também. Olha, Oséias, foi muito bom o papo aí, importante, no jornalismo uma coisa clássica, obrigatória, você tem que ouvir todos os lados. E, muito obrigado. No entanto, o mais importante foi essa lei Sandra, que muita gente não sabe. Eu nem a lei imaginava. Do DNA gratuito, E a impressão que eu tinha é que ela foi uma vereadora decorativa, que ficou só 2, 3 meses, aí faleceu, mas não, era segundo mandato, né? Milton, ela no primeiro mandato, no primeiro ano, nós abrimos uma casa de recuperação e a gente pegava pessoas na Cracolândia, na Baixada, a droga é muito forte. E a gente foi por essa área aí social. E depois que ela faleceu, eu fiquei mal, né? Porque a gente fica muito mal, mas Deus deu força e nós continuamos com esse trabalho. E fazem 22 anos que nós estamos com casa de recuperação na Baixada Santista. Parabéns. Olha, dê um abraço nos teus 2 moleques, que eu também só vi uma vez, aquele dia lá em Curitiba. Já tá fazendo o quê? Aquilo lá faz o quê? 15, 18 anos? Não, 16 anos. Tá vendo? Um abraço pro senhor, muito obrigado. E parabéns a Sandra pela lei Sandra com DNA de graça. Muito obrigado. Amém. Um abraço, Deus abençoe vocês.